Seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país. E, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Revolução Humana, volume 14, Onda Pulsante. Autor Daisaku Ikeda. Logo no início do ano, em 4 de janeiro, Shinichi Yamamoto estava a caminho de Osaka, no trem expresso Tsubame. O Sr. Toda me disse que em Kansai é necessário ensinar a base da prática da fé. Caso contrário, a organização corre o risco de ficar como um bando de pássaros sem rumo. Preciso intensificar a orientação sobre a prática da fé para todos os membros. Vou mobilizar os dirigentes de Kansai para promover uma campanha de orientação individual nos meses de janeiro e fevereiro. Dessa forma, forjando a fé de cada um, farei com que todos os membros sintam a imensa alegria da prática da fé. Essa alegria, consequentemente, irá impulsionar o movimento de propagação do budismo. Tenho certeza que, assim, surgirá uma nova vitalidade em toda a organização. Esta viagem para Osaka é decisiva. Conforme um sábio ditado ocidental, tenho que ser audacioso em primeiro lugar, em segundo e terceiro também. Jamais recuarei um passo sequer. Sede da Soka Gakkai de Kansai, Osaka, bairro Tennoji. Então, esta é a sede de Kansai? Como é grande! Parece maior do que a sede de Tóquio. Os companheiros de Kansai são afortunados em ter uma sede tão maravilhosa. Boa noite! Boa noite, Yamamoto. Seiichiro, que sede extraordinária vocês têm. Verdade, os membros estão muito felizes. Agora todos poderão se empenhar com ânimo. Mas, sabe, naquela época eu fiquei realmente apreensivo sobre o que aconteceria. Tem razão, é verdade. 14 de outubro do ano anterior, residência de Shinichi Yamamoto. Boa noite. Ah, Seiichiro Haruki, por favor, entre. Eu estou muito preocupado. Fui indicado como candidato para a Câmara Alta na eleição do ano que vem. Não me sinto seguro em assumir tamanha responsabilidade. Estou realmente muito apreensivo. O Sr. Toda também me designou para liderar a campanha em Kansai. Tanto para você quanto para mim é uma batalha inédita. Eu sei que não será nada fácil, mas não é uma satisfação lutar pelo ideal do nosso mestre? Isso não é suficiente? Puxa, é tão grandioso, Yamamoto, que nem sei por onde começar. Até mesmo um grande arremessador de beisebol parece ficar intimidado quando o assunto é eleição. Jogar lá no campo e atuar na eleição são coisas totalmente diferentes. É só lembrar do que a Escritura nos diz. Ela diz: um covarde nada pode concretizar. Vamos firmar nossa determinação e confiar no Gohonzon. Senhor Seiichiro, seja bem-vindo. Ah, muito obrigado. Então, me diga, como vão seus pais? Ah, eles estão muito bem. E atuando todos os dias. Por mais que eu pense, parece ser uma batalha perdida. Por isso, estou decidido a dar o melhor de mim, deixando de lado as lamentações. Sinto que finalmente chegou o momento da nossa atuação. Vamos nos empenhar ao máximo, tá certo? Sim, alguns responsáveis de comunidade estão aguardando sua presença. Boa noite. Boa noite! Então, vamos realizar juntos o Gongyo. Sim! O Sutra de Lótus é a estratégia dos generais. A oração ao Gohonzon é a única estratégia para se obter a vitória em todas as batalhas. A recitação do Gongyo está realmente vibrante. É desta forma que se faz o Gongyo. Nossa, que maravilha! É um Gongyo de levar a alma. Todos estão em perfeita sintonia. Tenho certeza de que podemos vencer. Solicito que me permitam assumir a liderança da campanha no lugar do presidente Toda. Espero que atuem com tranquilidade e disposição. 5 de janeiro, reunião de responsáveis de comunidade. Eu quero que saibam que nossa grande meta é obter a vitória total na campanha do mês de julho. No entanto, como os senhores são dirigentes,
Digo que com a atual força de Kansai, será impossível vencer. Comparando, Osaka tem menos de 1/3 do número de famílias de Tóquio. Por isso, qualquer um pensaria que é impossível vencer. Com certeza, os senhores também pensam da mesma forma. Contudo, possuímos um poderoso Goronzon. Ele possui o poder de tornar possível aquilo que as pessoas em geral diriam que é impossível. Concordam? Sendo assim, desta vez devemos iniciar nossa atuação com uma fervorosa prática da fé de cada membro de Kansai. Quando todos oram em sintonia em prol de um único propósito, tornar o impossível em possível é um caminho natural. É isso mesmo! Os membros confiam nos senhores, os senhores que são responsáveis de comunidade. Portanto, cuidem muito bem de seus membros. Encontrem cada um de seus membros e ouçam seus problemas e aflições. Incentive seus membros calorosamente, dizendo que por meio da prática da fé é possível resolver todos os problemas. Sim! Não precisam ficar apreensivos, nem há necessidade de comentarem sobre a campanha do mês de julho. Por enquanto, empenhem-se em visitar todos os membros, estendam as mãos e deem orientações por todos os cantos de Kansai. É fundamental que os senhores se levantem com toda disposição na prática da fé, inspirando seus companheiros. Então todos os senhores estão preparados? Sim, estamos! Eu conto com os senhores. Pode contar com vocês com a gente! Ainda tem um pouco de tempo. Senhores, que tal cantarmos o Kurodabushi? Os senhores conhecem, não é? A famosa canção folclórica de Tikuzen. Então, vamos cantar. O quê? Então eu canto. Sake wa nome, nome, nomu naraba. Hi no moto ichi no kono yari o nomi toru hodo ni nomu naraba. Kore zo makoto no kurodabushi. Nós vamos realizar essa luta bailando desta forma. Vamos promover o avanço com toda a alegria. Estação Ferroviária de Osaka. Shinichi retornou para Tóquio sentado no duro banco do trem noturno Jeco, que partiu às 10 horas. O tempo de viagem de Tóquio a Osaka era de 8 horas em trem expresso como Tsubame. No caso do trem noturno, eram 11 horas de viagem. A chegada em Tóquio era na manhã seguinte por volta das 9 horas. A longa viagem de trem era fatigante para Shinichi por causa da sua fraca condição de saúde. Me sinto muito cansado. De toda forma, consegui cumprir a primeira etapa do meu plano de ação. Agora é só promover as atividades conforme foram planejadas. Bom, vou aproveitar o tempo para escrever cartões postais para os meus companheiros. Shinichi enviou postais de incentivo para os líderes do distrito Kansai, como Ganta Tsuoka e Mitsui, e também para os líderes da divisão dos jovens. Eram líderes que assumiriam o futuro de Osaka. E então, estão satisfeitos? Ah, estava delicioso. Fazia tempo que eu não comia um sukiyaki tão bom assim. Isso é ótimo. Vou servir o chá. Ah, sim, por favor. Esse ano também estou contando com vocês. Sim! Como vocês sabem, fui designado para liderar a campanha em Kansai, assim por algum tempo não poderei atuar plenamente na empresa. Por isso, conto ainda mais com o empenho de vocês para alavancar os negócios, principalmente na área comercial.
Não se preocupe e dê o máximo de si nas atividades. Muito obrigado. Só mais uma coisa. Alguns dirigentes disseram que você tirou uma carta azarada. Tem certeza de que está tudo bem? Deixe que digam o que quiserem. O resultado só vai aparecer no término da campanha. Vou corresponder sem falta aos anseios do presidente Toda. Dia 14 de janeiro, Shinichi partiu para Osaka no Expresso Rato da 00:30. Ele concentrou suas forças na reunião de estudo realizada na sede de Kansai para os candidatos do exame de admissão programado para o dia seguinte. Os membros de Kansai são realmente muito dedicados. No dia seguinte, em 15 de janeiro, a 1h da tarde, o exame escrito de admissão foi realizado numa escola com a participação de membros de todos os cantos de Kansai, como também de regiões distantes como Shikoku e Chukoku, totalizando a participação de 423 candidatos. Todos estão participando com toda a seriedade. Em que lugar fora da Gakkai é possível encontrar pessoas do povo estudando a profunda doutrina do budismo? O espírito de procura começou a fincar suas raízes profundamente nas terras de Kansai. Como resultado do exame oral de admissão realizado em 29 de janeiro, foram aprovados 229 membros. O número de integrantes do Departamento de Estudo do Budismo de Kansai, que até então era de 150, deu um salto para 379 membros. Então, eu gostaria de ouvir dos senhores como foi o resultado destes últimos 10 dias. Senhor Tatsuoka, pode começar? Eu fiquei muito surpreso em constatar que muitos membros não recitam o Gongyo. Consequentemente, não conseguem comprovar os benefícios da prática da fé. Estou empenhado em visitar os membros em suas casas com o objetivo de aumentar os membros que realizam o Gongyo diariamente. Pela divisão feminina, a senhora Hirosaka do distrito de Sakai nos conta a sua atuação? A maioria dos membros sofre com problemas de saúde e pobreza. Tenho ouvido atentamente para poder incentivá-los. Percebi o quanto é importante realizar o Daimoku para fortalecer a minha energia vital. Caso contrário, não é possível atuar na orientação individual. Shinichi procurou saber o quanto os dirigentes estavam colocando em prática a diretriz de atuação proposta no início do mês de dar prioridade à visita familiar e à orientação individual. Eu compreendi muito bem. De agora em diante, vamos intensificar ainda mais o movimento de orientação individual. Gostaria de saber agora como estão os preparativos para a explanação do presidente Toda de amanhã. O coordenador dos preparativos é Oya? Nos dias 16 e 17 estava programada a realização de reuniões de explanação do Sutra de Lótus e dos escritos com a presença do presidente Toda. Shinichi procurou acertar todos os detalhes dos preparativos. Bom, creio que está perfeito. A propósito, quantos possuem o Gosho entre os membros de Kansai? Deixe ver, quantos tem o Gosho? Eu creio que são poucos. Certo. Então vamos imprimir a matéria para que todos possam absorver a explanação da melhor forma possível. Eu não sabia que para receber o presidente Toda era preciso tomar todas essas providências. Pela primeira vez vejo acertos tão minuciosos. O centro cívico ficou totalmente lotado por 6.000 membros que vieram ouvir a explanação do presidente Toda, não havendo mais espaço nem para ficar de pé. Mais de 1.000 pessoas ficaram aglomeradas do lado de fora. Às 18h30 em ponto, iniciou-se a primeira explanação do presidente Toda sobre o capítulo Meios do Sutra de Lótus. O meu único desejo de vir a Osaka para uma explanação é o de acabar com a doença e a miséria nas terras de Osaka. O Sr. Toda é incrível. Ele conseguiu rapidamente cativar o coração dos companheiros de Kansai. Por meio desta explanação, uma nova cunha para fortalecer a base da prática da fé está sendo fincada. Assim, Kansai conseguirá se levantar com certeza. Então, dando prosseguimento, vejamos o significado do capítulo Meios que recitamos todos os dias. A primeira explanação que o presidente Toda realizou sobre o capítulo Meios ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1953, na hospedaria Kyoya. Naquela ocasião, ele fez a entrega da bandeira do distrito Osaka na presença de menos de 200 membros. Depois de passar 3 anos, mais de 7.000 membros dentro e fora do centro cívico vieram ouvir a explanação. Mesmo ouvindo
ouvindo somente a voz de Toda pelo alto-falante no meio de ventos frios, todos permaneceram até o fim da reunião de estudo. Então, os senhores gostaram? Após essa maravilhosa explanação, é nosso dever compartilhar a alegria de hoje com nossos companheiros. Vamos nos esforçar para alcançar um brilhante resultado até o mês que vem, quando receberemos novamente o presidente Toda aqui em Osaka. No dia 20 de janeiro, na sede da Soka Gakkai, foi realizada uma reunião do Conselho Deliberativo para aprovar a inclusão de Yamadaira, coordenador do Departamento de Estudo do Budismo, como candidato para a eleição da Câmara Alta. Como eu disse anteriormente, a única maneira de atuar nessa campanha é com a forte união de todos nós. Contudo, a verdadeira união baseada na prática da fé é difícil de se alcançar. Por exemplo, se tiver aqui uma garrafa de saquê, os homens se unirão rapidamente para tomar o saquê. Isso se chama união de saquê. E no caso da divisão feminina e das jovens, coloque diante delas um belo bolo que logo elas se unirão com alegria e disposição para saborear o bolo. No entanto, assim que o saquê e o bolo acabar, essa união desaparecerá e volta à condição anterior de desarmonia. A união em torno do saquê ou do bolo é fácil de ser criada, mas a união que precisamos criar para a nossa campanha não é tão simples assim. Cada um possui personalidade e maneiras de pensar e agir diferentes. Como unir essas pessoas? Talvez vocês pensem em estratégias e meios de promover a campanha eleitoral. Contudo, na minha opinião, isso não passa de galhos e ramos de uma árvore. Isso não nos servirá como força propulsora para decidirmos a vitória. A nossa união é a de criar diferentes corpos com uma única mente. Em nosso movimento, em qualquer circunstância, devemos sempre ter o Gohonzo como eixo central de nossa atividade. Sem isso, nada se inicia. É nesse momento que surge a união baseada na prática da fé. Não se trata de técnicas administrativas de uma organização. Estamos falando da prática da fé. A partir do momento em que os membros compreenderem a prática da fé por meio da visita familiar, todos conseguirão atuar com alegria. Com certeza, isso requer tempo, muita paciência e persistência. Diferentemente da união criada em torno da bebida de doces ou dinheiro, não há união mais sólida, extraordinária e bela do que a união em torno do Gohonzo. Quero que vocês jamais se esqueçam disso. Osaka está agindo conforme as orientações do presidente Toda. A diretriz de atuação em Kansai está correta. A maioria dos líderes presentes acatou as orientações do presidente Toda como uma simples diretriz de sua própria atuação. Seguir o caminho de mestre e discípulo é fácil. Contudo, compenetrar-se na unicidade de mestre e discípulo é extremamente difícil. No caso de Shinichi Yamamoto, sua estratégia de atuação era absolutamente a mesma diretriz demonstrada pelo presidente Toda. Era a diretriz baseada na unicidade com seu mestre. Esta é a situação real de Osaka. Portanto, estejam cientes de que enfrentaremos uma batalha muito difícil. Senhores Tomi e Ueda? Sim. Os senhores terão de atuar por quase meio ano em Osaka. Conto com o apoio de vocês, agindo como se fossem extensões de meus braços e pernas. Em todas as frentes da campanha de Osaka, a atuação de transformar o impossível em possível ficará gravada em suas vidas, como uma resplandecente recordação. Saku Tomi e Kojiro Ueda eram líderes de comunidade em Tóquio e foram designados para coordenar a atuação dos dirigentes enviados de Tóquio. Pensei em dividir a região de Osaka em 5 setores, tal como está separado com o traçado vermelho no mapa. Entendi. Dividi a área urbana de Osaka em 2 setores, norte e sul, e criei 3 setores em Setsu, Kawachi e Izumi, seguindo a antiga divisão territorial. Essa divisão está ótima. Vamos seguir assim. Agora precisamos pensar na composição da liderança. Senhor Tomi, o senhor será responsável pelo primeiro setor. Sim, está bem. Pode contar comigo. Senhor Ueda, o senhor será responsável pelo segundo setor. Sim, sem problemas. Pode deixar comigo. Com relação aos dirigentes de Osaka, que irão atuar com os dirigentes de Tóquio, o senhor Kazutoshi Mitsui ficará com o senhor Tomi. Hã?
aquele senhor cauteloso que é 20 anos mais velho do que eu? Para atuar com o Sr. Ueda, indico o dinâmico Gun Tatsuoka. O quê? Aquele homem cheio de vitalidade que mais parece um mini-tanque de guerra? Sr. Tomi, o senhor é uma pessoa inteligente e ousada, mas quando se envolve nas atividades, corre o risco de se deixar levar pelo seu ímpeto jovial. Sendo assim, atuando com o Sr. Mitsui, que é uma pessoa mais velha e cautelosa, a organização poderá ter uma boa liderança. O Sr. Ueda é uma pessoa calma e tranquila, mas a sua vagarosidade torna-se seu ponto fraco. Assim, a atuação com o enérgico Tatsuoka pode criar um equilíbrio entre os pontos fracos dos dois. Ou seja, será uma combinação perfeita entre o conservador e o inovador. Esta composição não foi aleatória. Eu fui treinado com muito rigor pelo presidente Toda e cheguei até aqui. Aprendi com ele tudo sobre a indicação e nomeação de dirigentes. Puxa, não sabia que ele estava pensando tão profundamente em todos os detalhes. Então, não há mais o que questionar. Irei me dedicar ao máximo em Osaka. Edifício Ichigaya. E Seiichiro, as atividades de orientação e visita familiar estão sendo realizadas de acordo com o plano? Muito bem. Vamos continuar assim. Chego 2 dias antes da convenção conjunta dos 2 distritos. Até logo. Aproveitando esta convenção conjunta, vou expandir a onda de orientação individual para todos os recantos de Kansai. Dessa forma, vou criar a força motriz para construir um sólido castelo do Kosenrufu. Vou manifestar esta decisão num poema e vou oferecer como presente de aniversário para o presidente Toda. Sensei, parabéns pelo seu aniversário. Este é um singelo presente de todos os funcionários da Companhia Daito. Muito obrigado. Trouxe também este poema em que expresso minha determinação. Por favor, espero que aceite. Agora se ergue o castelo Kinshu em Kansai. Eterno e indestrutível no combate do exército das maldades. O poema está baseado no histórico castelo chinês da região de Ryomeishu, o indestrutível castelo Kinshu. Se for Shinichi, infalivelmente conseguirá construí-lo. Será minha maior alegria poder contemplar o castelo Kinshu de Shinichi. Incontida alegria terei em contemplar o castelo Kinshu, construído pela luta de Shakubuku, do meu discípulo. Muito obrigado, Sensei. A reunião de partida realizada em conjunto pelos distritos Osaka e Sakai teve lugar no Centro Cívico de Nakanoshima em 19 de fevereiro. Junto com nossos companheiros, vamos corresponder à expectativa do presidente Toda, comprovando os benefícios do Gohonzon por toda Kansai. Assim declaro a minha decisão. Logo depois dessa decisão, Shinichi proferiu seus cumprimentos. A presente campanha de Kansai é uma verdadeira revolução religiosa. O termo revolução é geralmente associado a conflitos sangrentos. Porém, a revolução baseada no budismo de Nichiren Daishonin é a de salvar todas as pessoas sem vítimas e nem sangue. Nós chamamos esta revolução religiosa de revolução humana e também revolução do padrão de vida. A nossa atuação não é somente para o bem da Soka Gakkai, nem tampouco para o bem dos distritos Osaka e Sakai. Até pouco tempo sofríamos dificuldades por seguir falsas religiões, mas por meio da nossa atuação na prática da fé, transformamos o destino e elevamos o estado de vida. Nos tornamos felizes e ajudamos os outros a serem felizes. É por isso que nos empenhamos nas atividades da organização. Então vamos todos nos empenhar pela felicidade das pessoas por meio da orientação individual durante os meses de fevereiro e março. Além disso, vamos atuar na propagação com a decisão de divulgar o maravilhoso budismo por toda a cidade de Osaka. Obrigado!
Tóquio é o centro da política e da cultura, ao passo que Osaka é a capital da economia do Japão. As pessoas de Osaka, comparadas de Tóquio, destacam-se em perspicácia. Não investem seu tempo em coisas inúteis e que dão prejuízo. Quando encontram um negócio lucrativo, empenham-se com todo afinco. Na prática da fé, também devem agir dessa forma. Então, pensem comigo. O Gongyo da manhã leva cerca de 30 minutos e da noite por volta de 20 minutos. E também é preciso investir em velas e incensos. Devemos também participar nas reuniões de palestra e realizar o shakubuku. Se investirmos em tudo isso e não obtivermos nenhum lucro e vantagens, vocês não acham que ficariam no prejuízo? Se for assim, não compensa então abraçar esta crença. Eu também pensaria assim. Ao seguir este budismo e recitar o Daimoku ao Gohonzon, nós vamos alcançar o mesmo nível de vida que o Buda. Não existe Buda que fica na miséria. Nem ouvi falar de um Buda debilitado por pneumonia. Nem mesmo um Buda atolado até o pescoço em dívidas. Não é mesmo? Vocês também começaram a praticar para serem felizes. Recitem o Daimoku e então recebam ilimitados benefícios. Bastam 30 minutos de manhã e 20 minutos à noite. Precisamos apenas investir em velas e incensos. Não precisam realizar o shakubuku por mera obrigação de corresponder à expectativa dos outros. Ao surgirem os verdadeiros benefícios, sentirão um desejo imenso de realizar o shakubuku. E assim, concretizando, sentirão ainda mais alegria. Estou decidido a vir 2 vezes por mês aqui em Osaka. Tomei essa decisão porque desejo sinceramente que os senhores eliminem o quanto antes a doença e a miséria de suas vidas. Dediquem-se seriamente na prática da fé e tornem-se pessoas saudáveis e prósperas, obtendo sucesso nos negócios. Os companheiros de Osaka estavam entusiasmados. Juntamente com os dirigentes vindo de Tóquio, eles se empenharam diligentemente na visita familiar, percorrendo todos os recantos de Osaka. A atividade de visita familiar repercutiu imediatamente nas reuniões de palestra. O número de participantes e de novos convidados aumentou em todos os locais, renovando assim a disposição de todos os membros. A maioria dos participantes era de recém-convertidos e não conheciam o budismo em profundidade. No entanto, ao ouvirem as orientações dos veteranos nas reuniões de palestra, reforçaram suas convicções sobre a grandiosidade da força do Gohonzon. Eles se levantaram espontaneamente e passaram a dedicar-se no movimento de shakubuku. Embora a orientação individual tenha sido lançada como principal atividade do mês, o resultado de propagação durante o mês de fevereiro foi exatamente de 3.986 conversões no distrito Osaka e de 697 no distrito Sakai. Era o resultado que superou largamente o de janeiro. A determinação de Shinichi Yamamoto de transformar o impossível em possível formou uma onda pulsante e contagiou o coração dos companheiros de Kansai. Este castelo é realmente magnífico. Certamente o castelo Kinshu que você pretende construir será tão imponente como este, não é mesmo? Sim, senhor. Sim. Será o castelo da vitória do Kosen-Rufu e da união harmoniosa. O castelo da paz e da felicidade do povo será construído aqui. Shinichi, as pessoas não conseguem enxergar o seu castelo Kinshu, mas eu consigo enxergar. É o reluzente castelo dourado da lei mística e da paz mundial.
Não existirá castelo tão digno como esse. Gostaria de vê-lo concluído o quanto antes, enquanto estou saudável. Não há outro caminho a não ser vencer a campanha de Osaka. Somente por meio de contínuas vitórias será possível construir o castelo Kinshu, sólido e indestrutível. Sensei, me observe. Vencerei infalivelmente. Construirei sem falta o castelo Kinshu da vitória do povo.